Olá, todos e todas. Eu sou a professora Michele Fernandes Lima e é com grande satisfação que temos mais um encontro do ciclo de formação política. Eu sou professora da Universidade Estadual do Centro-Oeste, campus Irati, também líder do grupo de pesquisa Estado, Política e Gestão da Educação, e também faço parte do grupo que está organizando esse ciclo de formação política, o primeiro ciclo de formação política. Então, o grupo multidisciplinar de assessoria às secretarias de educação dos municípios do estado do Paraná, por meio da Coordenadoria de Apoio à Educação Básica, CAI, da Universidade Estadual de Maringá, está promovendo o ciclo de palestras de formação política para os professores da educação básica. Então, vocês já tiveram alguns encontros aí comigo, professora Gisele Masson, professor Ademir, professor Tumolo, Neide e outros importantes professores e discussões bem interessantes e necessárias para o momento atual já foram realizadas. Segundo a professora Alessandra Wiebe, que eu quero mencionar aqui e agradecê-la pela oportunidade de estar participando, né, desse importante ciclo de formação política e também pela iniciativa de organizar cursos de formação realmente para pensar a educação na perspectiva da formação humana. Então, o objetivo desse ciclo de política é promover reflexões acerca da educação básica para que os professores possam compreender, né, como vocês estão já estudando nos encontros anteriores, a realidade material das escolas brasileiras. E hoje nós temos a satisfação e eu tenho a alegria de estar junto com o professor Ivo Toné, com o tema Escola e Formação Humana. O que queremos, o que é possível. Então, além da satisfação de estar aqui dividindo essa conversa com o professor Ivo, que já conheço há bastante tempo, acompanho, estamos juntos aí na luta. O professor Ivo Toné também, neste período de pandemia, ele contribuiu muito e muito e muito, já contribuía, mas muito mais, né? Eu ia até fazer um levantamento aqui das lives e das atividades que ele realizou nesse período, que foram muitas, né? Então, é com grande satisfação que eu estou aqui com o professor Ivo. O professor Ivo Toné, ele tem graduação em Letras pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Ele foi professor de Filosofia da Universidade Federal de Alagoas, tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em filosofia política, e atua em diversos temas, dentre eles destacamos socialismo, marxismo, política e educação. Eu gostaria de dar um destaque, antes de passar para o professor Ivo, às inúmeras contribuições que o professor tem num site muito importante, que ele organiza, gente, à disposição de todos que queiram estudar e ler as produções que ele tem, seja livro, seja artigo, né? Tem no site dele, que depois eu vou deixar no link para vocês, vários textos sobre a educação, né? Dentre eles, vou destacar alguns. A educação numa encruzilhada, atividades educativas emancipadoras, educação de qualidade em perspectiva de classe, educação e concepções de sociedade, educação e ontologia marxiana, e eu vou dar destaque aqui a um texto que, inclusive, li, né, agora nessa semana, pensando essa questão da formação de professores, o título, A Formação de Professores e a Possibilidade da Emancipação Humana. Nesse texto, o professor Ivo levanta questões importantes como quais as finalidades da educação e da formação de professores? Quem estabelece essas finalidades? A quem servem a educação e a formação de professores? Essas perguntas, segundo o professor Ivo Toné, são necessárias, porque nós sabemos e estamos discutindo nesse ciclo de formação de política que a nossa sociedade é dividida em classe, de modo que não se pode ser ingênuo e supor que é a sociedade em geral que estabelece as finalidades da educação e da formação de professores.
Pois, quando falamos em formação de professores, a que nos referimos? A uma formação para a reprodução do sistema social capitalista ou para a emancipação humana? E aí o professor Ivo traz uma questão muito importante. Não existe um meio termo para essa pergunta e não há neutralidade possível. Então, com isso, eu abro, né, este nosso próximo encontro do ciclo de formação de política, que cumpre uma finalidade muito importante no estado do Paraná, para a formação dos professores da educação básica, para pensarmos a nossa realidade, os rumos dessa realidade e como a educação se coloca neste contexto atual. Nesse sentido, então, o professor Ivo, como ele sempre bem escreve nos seus textos, com questionamentos, problematizações, ele pergunta nesta fala de hoje: escola e formação humana, o que queremos e o que é possível? Passo agora ao professor Ivo, que vai fazer a sua exposição. Na sequência, nós vamos conversar um pouco ao final, alguns questionamentos da fala dele. Eu espero que todos aproveitem, né, este momento de reflexão e discussão para pensarmos com maior profundidade, com maior fundamentação, essas questões importantes que o professor Ivo vai levantar conosco. Muito obrigado, Ivo, e mais uma vez, minha admiração, muita admiração, e minha satisfação de estar com você. Muito obrigada. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos que nos estiverem ouvindo. É uma satisfação enorme, inclusive pessoal, porque a gente já se conheceu pessoalmente, já trabalhamos juntos, então é uma satisfação dobrada estar aqui trabalhando com vocês. E, sem dúvida nenhuma, elogiando a iniciativa da Alessandra e desse grupo de professores e professoras que busca uma reflexão séria e politicamente comprometida a respeito da problemática da educação. Bom, para começo de conversa, todo mundo está vendo que há uma enorme crise que a humanidade está enfrentando hoje. Uma crise de proporções gigantescas e uma crise que tem dois aspectos. De um lado, ela afeta todas as dimensões da vida humana. Econômicas, políticas, sociais, ideológicas, culturais, afetivas, pessoais, familiares. Não há nada que escape dessa crise. E o segundo aspecto é que ela está tendendo, a olhos vistos, a se intensificar de maneira cada vez maior. Não, ou seja, não é algo que, digamos, fosse pontual e que aos poucos fosse sendo resolvido. Não, pelo contrário, o que a gente está vendo, olhando um pouco em perspectiva histórica, e especialmente nos últimos anos, o aceleramento da história no sentido da maior precarização possível do ser humano. E isto, impressionantemente, em um momento em que, do ponto de vista, digamos, da possibilidade de criar condições materiais para uma existência profundamente humana, haveria essas condições. A possibilidade de produzir riqueza em abundância, em grande quantidade, até em qualidade e quantidade adequadas a uma vida humana digna, e com pouco tempo de trabalho, estas questões, digamos, em princípio, existem hoje. Mas, ao contrário do que se poderia esperar, o que acontece é que a vida humana está sendo cada vez mais precarizada, mais desumanizada, enfim. Bom, isso, obviamente, incide profundamente sobre a dimensão da educação, que é o nosso foco, o foco da nossa conversa aqui, né? Todas as dimensões da vida humana estão imersas nessa crise, mas vamos refletir um pouco sobre essa questão da educação, como é que ela se coloca nesta crise e, enfim, tentando problematizar essa possibilidade, refletindo sobre a questão da educação escolar, sua relação com a formação humana e perguntando o que queremos e o que é possível. Agora é interessante, a maioria dos educadores
não todos, mas a maioria dos educadores, muito provavelmente, começaria, digamos, estabelecendo um certo ideal. A educação deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, deveria desenvolver pessoa humana, deveria formar cidadãos, pessoas críticas, pessoas que aceitem viver respeitosamente nesta sociedade, enfim, que tenham boa qualificação para contribuir com essa sociedade. Veja, essa não é a pergunta inicial. A pergunta inicial é, quando dizemos, o que queremos? A primeira pergunta é, quem é quem queremos? Quem é que está querendo? E como a Michelle já estava dizendo antes, a primeira questão, que é ponto de partida, é o reconhecimento de que nós vivemos numa sociedade de classes. E classes sociais são um conjunto de indivíduos que têm interesses, no essencial, radicalmente diferentes. Então, não dá para começar a pensar que, não, todos por igual, vamos pensar numa educação que favoreça todo mundo, porque isso, obviamente, não é uma verdade. Então, a primeira pergunta é, quem é que está querendo o quê? E se nós pensarmos nesta sociedade, né, temos que buscar, então, quais são as classes fundamentais que compõem esta sociedade. Mas aí já começa um problema na formação dos professores e dos educadores. A categoria classes sociais e luta de classes praticamente desapareceu do cenário. Não, isso existia lá no século XIX, vá lá. Mas hoje já essa categoria de classes sociais praticamente desapareceu. Se existe, não tem nenhuma incidência na compreensão, na reflexão sobre a realidade. Esse já é um ponto de partida que falseia toda a discussão. Ora, olhando com despreconceituosamente, a gente tem que se perguntar, quem é que produz a riqueza nesta sociedade? E quem é que se apropria dela? Isto é um fato real. Os trabalhadores produzem a riqueza da qual vive toda a sociedade, e produzem sob esta forma de tipo capitalista, a que nos referiremos mais adiante. Mas quem é que se apropria desta riqueza? Obviamente não dá para ser tão ingênuo de acreditar que quem ganha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 5 salários, mesmo que seja 10 salários mínimos, se apropria da mesma fatia de riqueza de quem é proprietário dos meios de produção e quem domina todo o processo produtivo. E quem se apropria, especialmente, do trabalho, do tempo de trabalho não pago. Então, isto já é uma primeira questão. Esta fatia daqueles que se apropriam da riqueza via a propriedade dos meios de produção e via a dominação do processo de trabalho, a classe burguesa, é a classe dos capitalistas. E eles só são capitalistas porque fazem o que tem que fazer, ou seja, se apropriar da riqueza produzida pelos trabalhadores. É óbvio que eles vão defender esses interesses de todas as formas, no sentido econômico, político, social, ideológico, vão defender porque eles são beneficiados por isto. E como diziam Marx e Engels na ideologia alemã, toda classe que aspira a ser classe dominante tem que dar origem a uma concepção de mundo que sustente que esta é a melhor sociedade possível. E é isso que, obviamente, a burguesia também faz. A burguesia tem o interesse de continuar a se apropriar da riqueza sob essa forma. Mas, para isto, ela teve que dar origem a uma concepção de mundo que sustentasse que esta é a melhor forma de sociabilidade possível. Eu vou resumir muito rapidamente esta concepção de mundo burguesa,
Porque ela é muito espalhada, ela é muito disseminada, inclusive pelo sistema educativo, pelo sistema todo de informação, mas, sobretudo, pela vida cotidiana. Veja, a concepção de mundo burguesa diz muito mais rapidamente o seguinte: as sociedades anteriores, feudal, escravista, admitiam a desigualdade como algo natural. Escravo era escravo, senhor era senhor, servo é servo, nobre é nobre, e as coisas ou são assim porque a natureza fez assim, ou porque Deus criou as coisas, o mundo assim, e as coisas são assim. Mas acontece que a nova forma de produzir a riqueza, que é o trabalho assalariado, exige a igualdade natural. Veja como é interessante a gente compreender o processo real. Quando trabalhador e capitalista, patrão, fazem um contrato de trabalho, não é o contrato social, é o contrato de trabalho. Neste contrato de trabalho, os dois sujeitos, que são o capitalista e o trabalhador, têm três qualidades sem as quais este contrato não funciona. Ambos são livres, ambos são iguais e ambos são proprietários de algo. São livres porque o trabalhador não é obrigado, do tipo como era o escravo e como era o servo, a aceitar. Ele pode fazer este contrato com quem ele achar melhor e com quem puder. Então, ele é livre nesse sentido. E ambos são. O capitalista também pode comprar a força de trabalho de quaisquer trabalhadores que ele queira, que interesse. Então, há liberdade nesse sentido. Os dois são proprietários. O trabalhador de força de trabalho, que é a sua mercadoria, o capitalista do capital, os dois trocam, né, mercadorias. O capital compra mercadoria, força de trabalho, bota para trabalhar, né? E neste momento, eles são iguais. Eles fazem uma transação em pé de igualdade, no sentido de que o capitalista compra a mercadoria, uma mercadoria, que é chamada força de trabalho. E esta mercadoria tem um custo para ser produzida, como qualquer outra mercadoria. Então, ela tem um valor. O capitalista paga o valor desta mercadoria. Porque, obviamente, não é uma decisão individual, é um processo social todo que estabelece o valor médio da mercadoria chamada força de trabalho. Então, o capitalista, ao comprar esta força de trabalho, esta mercadoria, ele não está enganando, ele está pagando. Olha, a gente faz um contrato, eu vou te pagar um salário de tal monta, direta ou indiretamente, está tudo certo, os dois assinam, fazem um contrato livremente, e o capitalista não está enganando o trabalhador, ele não está fraudando, eles estão fazendo uma ação em pé de igualdade. Bom, depois vamos ver o que passa por baixo da ponte, mas neste momento o importante é isto. Ora, esta é a matriz do sistema capitalista. O ato de compra e venda de força de trabalho é a matriz desse sistema social. A partir disto, e obviamente em determinação recíproca, vão surgindo todas as outras dimensões políticas, sociais, jurídicas, educativas, ideológicas, enfim, todas elas vão surgindo a partir desta matriz fundamental. Bom, então, a partir daí é que se organiza toda esta forma de sociabilidade. Ora, os ideólogos burgueses, os grandes pensadores burgueses, do tipo do Hobbes, do Locke, do Rousseau, do Adam Smith, do Ricardo, do Maquiavel, enfim, podemos elencar inúmeros grandes pensadores. Fizeram uma crítica do sistema feudal e disseram, não, a desigualdade natural não é legal, não é boa, não é justa, ela não permite uma boa sociedade. Nós temos que defender a igualdade de todos.
Mas isto, eles não tinham consciência que com isto eles estavam, na verdade, traduzindo teoricamente aquilo que o capital queria, aquilo que o capital propunha. Mas, de fato, eles fizeram isto. Então, a ideia inicial, veja, de todos eles, formulada de maneira das mais diversas, era que o indivíduo singular que nasce já traz em si esta natureza natural. E esta natureza é marcada pela igualdade, liberdade. Isso, o indivíduo é igual, é racional, é livre e é egoísta por natureza. E egoísmo, friso aqui, que é no sentido ontológico, não é moral. É no sentido de que o indivíduo é assim, não é uma escolha dele. Então, todo indivíduo que nasce já traz em si, por natureza, essas determinações fundamentais. Bom, ao entrar em contato com outros indivíduos com a mesma natureza, obviamente há um choque e há aquilo que Hobbes chamou de guerra de todos contra todos. Para evitar, e obviamente os que batalham mais, como se diz hoje, os empreendedores, né? Sim. Vão vencer, vão ter mais sucesso, e os que não tiverem tanto, que quiserem mais gastar seu tempo na praia ou coisa assim, não vão ter sucesso. Mas depende do indivíduo. É responsabilidade dele. É responsabilidade essencial dele. Só que aí, esta sociedade, sem limites, não poderia funcionar. Porque os mais fortes, né, venceriam e certamente derrotariam mais fracos e a sociedade não poderia funcionar. Isto deu origem ao famoso contrato social, segundo esses teóricos. Os indivíduos abrem mão dessa liberdade irrestrita, deste egoísmo essencial, e admitem certos limites. E vão constituir o Estado. O Estado é aquela instituição que surge para delimitar fundamentalmente o exercício do egoísmo humano. Estabelece determinados limites jurídicos, políticos, administrativos, normativos, enfim. Dentro destes limites, esta natureza natural humana pode funcionar sem pôr em perigo a existência da humanidade. E daí é que nasce o conjunto de elementos da cidade, ao longo do processo histórico, claro, né? De luta de classes, de luta entre os indivíduos, vai nascer o sistema democrático, uma gestão democrática da sociedade. Eu lembro do John Locke, né, quando você diz isso. Perfeito, perfeito. Então, a gestão democrática da sociedade é aquela que permite que a sociedade, baseada nesta natureza, funcione sem pôr em perigo a existência da humanidade. E também vão surgindo, os indivíduos se juntam em grupos, vão conquistando direitos, esses direitos vão sendo estabelecidos juridicamente, e isto configura a cidadania. Os indivíduos, todos os indivíduos, sendo iguais, podem lutar pelos seus direitos, por ter direitos, por melhorar os direitos, por ampliar os direitos, enfim. Isto faz parte da natureza desse sistema social. Então, voltando ao ponto, essa concepção de mundo afirma que o indivíduo precede ontologicamente a sociedade e que esta sociedade, por estar baseada na verdadeira natureza humana, que é aquela que eu descrevi antes, é a melhor possível. Daí não cabe uma outra, pensar em outra forma de sociedade. Imutável, né, Ivo? Como se fosse imutável, né? É imutável, mas é imutável no sentido de que esta forma de sociabilidade, mas ela é indefinidamente aperfeiçoável. Sim. Aí se agrega, né? Por quê? Porque a luta por direitos, por melhorias,
e por uma gestão mais democrática, mais participativa da sociedade, é algo que não está dado de uma vez para sempre. É algo que pode ser sempre aperfeiçoado. Então, veja, isso é brilhante do ponto de vista dos teóricos burgueses, porque isto é disseminado e a vida cotidiana parece dizer isto. Parece dizer que se você batalhar muito, se você se esforçar, se você for à luta, veja, olha o Silvio Santos da vida, que era camelô e agora é não sei quando, veja fulano de tal que era... Ele conseguiu, né? Acordou cedo todos os dias. Tem tantos exemplos que dizem, né, o problema é você tem que ir à luta, né? É você. Sim. E se você for à luta, é possível. Esta é a concepção burguesa de sociedade. A formulação concreta é muito diferente de um autor para outro. Mas, essencialmente, é isto. Não há por que pensar numa revolução que mude o mundo. A burguesia fez uma revolução que mudou o mundo. Destruiu o sistema de base natural, né? E instituiu um sistema de igualdade, né, de todos. Mas daí para diante, pensar numa mudança radical do mundo seria pensar na destruição da natureza humana. Então, não faz sentido. Então, a revolução sai de cena. Aconteceu, mas agora já não há necessidade. E há marxistas que assumem essas ideias. Né? Vocês podem ver no livro da Marilena Chauí, Convite à Filosofia, afirmando exatamente isto. A democracia é a forma histórica indefinidamente aperfeiçoável. Indefinidamente aperfeiçoável. Porque ela está aberta, ela aceita o conflito como algo normal. Então, esse conflito supõe-se que vai melhorando cada vez mais a sociedade. Ora, indicando um pouco para a educação. É Sim. Claro que essa convicção é disseminada por toda a sociedade e, obviamente, os teóricos da educação que se perfilham por essa concepção, de alguma maneira, acabam defendendo também uma educação adequada à reprodução desta forma de sociedade. Olhem, peguem o artigo 205 da Constituição Brasileira. A educação tem por finalidade a formação da pessoa humana, Isso. A formação de cidadãos e a formação para o trabalho. Assim como está na LDB, sim. Claro, perfeito. Mas eu acho que eu não estaria errando se dissesse que a maioria dos educadores assina embaixo isso. Sim, formar a pessoa humana, claro. Não estaria errando, Ivo, porque inclusive nos projetos pedagógicos vai ter essa definição. Claro. Não se discute o que é formar a pessoa humana. Mas quando se discute formar pessoa humana, é formar para valores, para respeito, formar cidadãos críticos, pessoas críticas, pessoas que aceitem viver dentro desta sociedade e contribuam, inclusive, para fazer críticas, para melhorar esta sociedade. Isto é formação, nesta concepção, isto é formação da pessoa humana. Não há a menor crítica ao que acontece no setor econômico, na alienação, na desumanização, na base material, não há a menor crítica. Até porque entra a ideia de formar para o trabalho. Que coisa mais maravilhosa, não quero uma coisa mais maravilhosa, formar por uma qualificação profissional de excelência, da melhor qualidade possível. Agora, quando você espreme isto, o que é qualificação profissional? É formar uma mercadoria chamada força de trabalho para ser vendida no mercado para enriquecer os capitalistas. Isto é, com todas as letras, formar para o trabalho. Qualificação para o trabalho.
É formar uma mercadoria, é transformar as pessoas em uma mercadoria para ser vendida no mercado. Ah, mas então vamos formar também cidadãos críticos, de preferência cidadãos críticos, não apenas cidadãos passivos, mas cidadãos que lutem pelos seus direitos, que não se satisfaçam com as desigualdades sociais, que lutem pelas melhorias, que participem do sistema democrático, tudo isto. Eu disse antes não disse não. Vou esclarecer rapidamente o que é democracia e o que é cidadania. Sim, importante. Claro, veja. Vamos voltar ao ato de trabalho, à compra e venda de força de trabalho. A compra e venda de força de trabalho acaba opondo radicalmente capital e trabalho. O trabalhador que produz a riqueza e o capitalista que se apropria da riqueza via processo, produção da mais-valia, via produção do capital, etc. E via apropriação dos meios de produção. Então, há uma oposição absolutamente radical entre essas duas pessoas, entre esses dois sujeitos, entre essas duas classes. Não dá para sentar o patrão e o trabalhador à mesma mesa e dizer, não, nós temos interesses comuns, nós temos interesses iguais. Todo mundo, se os dois cooperarem, os dois vão melhorar. Bom, olha para fora da janela para ver se isso acontece. Isso, de fato, não. Quem melhora é o capitalista. Quem fica rico é o capitalista. Quem fica pobre, e não é só pobre materialmente. Depois vamos voltar a isso. Quem fica pobre, obviamente não precisa ser absolutamente, pode ser relativamente, é o trabalhador. Por quê? O trabalhador vive do salário dele. E esse salário pode ser direto ou indireto, mas é o salário dele. E o acesso que ele tem à riqueza é o que lhe dá este salário. Nada mais, nada menos. Então, é a primeira oposição radical. Mas se nós pegarmos as classes dominantes, a burguesia, nós vamos ver que a burguesia também não é homogênea. A burguesia industrial, a burguesia comercial, a burguesia bancária, a burguesia agrária, e dentro de cada uma delas também há subfrações, cada uma com interesses diferentes. Sim. Eles têm um interesse básico comum, mas tirando isso, tem interesses muito diferentes. E cada uma dessas frações vai brigar pelos seus interesses particulares. De outro lado, se nós pegarmos a classe trabalhadora, no sentido amplo do termo, nós também vamos ver que ela não é homogênea. Também, isso. Também. Exemplo, nós professores do sistema público não temos os mesmos interesses exatamente que os professores do sistema privado. Não é questão de querer ou não querer. É questão de que no capitalismo as coisas são assim. Então, a classe trabalhadora também tem N frações. Sim. Um bancário não é um petroleiro, não é um químico, não é um transportador de carga. Né? Cada uma dessas frações tem os seus interesses particulares. É assim mesmo. Todos são explorados. Isto é comum. Mas a forma da exploração e o andamento aí Então, mas essas contradições não podem ser eliminadas radicalmente, porque senão acabaria com o capitalismo. Elas têm que ser gerenciadas. E o gerenciamento é o sistema democrático. Quer dizer, uma parte dele é o sistema democrático. Se constituiu todo um sistema político em que esses conflitos podem existir e podem ser levados adiante dentro desses limites. E que de tantos em tantos anos, então, há eleição para definir quem vai ocupar o Estado, enfim, tudo isso. Mas tudo se mantém. Tudo se mantém, para mais ou para menos. Bom, este é o tal do sistema democrático. Então, já dá para ver aí que pensar a democracia como a forma da liberdade mais elevada possível para a humanidade é um baita de um erro assim, astronômico. A democracia
é a forma política de gerenciamento das contradições da reprodução do capital. Ela, claro que eu não estou dizendo aqui que tanto faz democracia ou ditadura, não é nesse sentido. Não, não. É a mesma coisa. Não é, sim. É muito melhor viver num sistema democrático do que num sistema ditatorial, claro. Mas, dito isto, é preciso deixar muito claro: democracia e ditadura estão de um lado. Elas são duas formas de reprodução do capital. São duas formas de reprodução do capital. A história do país, do Brasil, revela isso. Para nem entrar no Brasil. Para nem entrar. Aí é escancarado isso. Escancarado. Mas você pode pegar isso na Finlândia, na Suécia. É a mesma coisa, de modo diferente, mas essencialmente o mesmo. O capitalismo existe lá. Quem produz a riqueza lá são os trabalhadores. E para gerenciar este conjunto de contradições, foi preciso estabelecer esse sistema democrático. Por outro lado, de onde surge a cidadania? Do direito que este ato de compra e venda de força de trabalho, como eu disse antes, supõe dois sujeitos com três qualidades: são livres, são iguais e são proprietários. E este ato lhes dá o direito, que neste momento ainda nem é juridicamente codificado, é ontológico, no sentido de que as coisas são assim, por serem assim. Dá a esses dois sujeitos o direito de cada um lutar pelos seus interesses. E conquistar direitos, e melhorar direitos, e codificar direitos. E é isto que se chama cidadania. Neste momento, todos somos iguais. Fazemos parte de uma comunidade política democrática, na qual todos temos, em princípio, direito de brigar pelos nossos direitos. Agora, basta ir lá numa fábrica para você ver como é que as coisas são na realidade. Na porta da fábrica, a democracia acaba, porque lá quem manda é o capital. Mas os dois continuam participando do universo democrático mais amplo. Patrão e empregado, capitalista e trabalhador vão lá a cada 2, 3, 4 anos votar, botar o seu voto lá, eleger senador, deputado, participar do sistema democrático. A democracia não tem por finalidade acabar com a desigualdade social. Ela tem por finalidade permitir que a desigualdade social continue a existir. E, por outro lado, se você entra na fábrica de novo, você vai ver que lá dentro são todos cidadãos. O capitalista é cidadão. O trabalhador também é cidadão. Todos têm os mesmos direitos, todos em princípio têm os mesmos direitos, todos são sujeitos de direitos, todos são iguais, formalmente iguais. Mas eu pergunto, acabou a desigualdade social na fábrica? Não. Então fica absolutamente claro que democracia e cidadania, não importa que sejam mais ou menos amplas, mais ou menos sólidas, mais ou menos ampliadas. Claro que isso faz diferença concretamente, mas essencialmente não. Porque cidadania e democracia são expressão da desigualdade social e condição de reprodução da desigualdade social. Então, formar cidadãos, não importa que sejam críticos, participativos, democráticos, eles formar cidadãos é formar pessoas que aceitem viver dentro desta sociedade e, no máximo, sim, briguem para melhorá-la, critiquem os seus defeitos, mas sempre dizendo... Mantém coeso, né, Ivo? E mantém coeso, e mantém todas essas contradições, né? Gerencia, né? Essas... Claro, veja, isto é... voltando àquele, quem é que quando aquele queremos isto, queremos uma educação, quem? Bom, a burguesia quer isto. E a burguesia faz esta formação dos professores, e eu acho que não dá nem tempo, porque vai ser muito para explorar
O que isso tem a ver com a crise atual e mais, explorar o que isso tem a ver com a realidade concreta do Brasil. Bom, não sei, talvez dê para fazer Sim, um leve apanhado disso, mas é muito importante. O que nós estamos vendo hoje é que e esta forma de pensar e esta forma de adequar a educação a isto é larguissimamente predominante hoje. A gente precisaria, né, num outro momento, se der tempo, voltar a perguntar por que é que está predominando. O que é que isso. está acontecendo? Que o capital está levando de lavada, Tá. introduzindo todas essas formas privatizantes, mercantilizantes, desumanizantes de De educação. forma ampliada. Mas aí que está. Mas é uma formação humana adequada à reprodução da desigualdade social. Isto que a gente precisa enfatizar. Não é simplesmente formação humana. É uma formação humana, sim. É a formação do humano deformando o humano. Porque é para reproduzir a desigualdade social. Agora, de onde vem uma outra concepção de formação humana? Bom, depois eu vou botar, quando pegar mais a educação, tá? Os objetivos explícitos, quem organiza isto, quem efetiva tudo isso. Por enquanto, fiquemos nesse nível mais geral. Agora, nós vimos que tem duas classes fundamentais nessa sociedade. A burguesia, né? Eu descrevi a concepção de mundo dela e as lutas, e os objetivos e os meios que ela usa para isso. Mas e a classe trabalhadora? A classe trabalhadora é trabalhadora neste sistema porque ela é uma mercadoria que é formada para ser vendida no mercado. E este processo é um processo de alienação que Marx descreveu muito bem nos manuscritos econômico-filosóficos, no Capital, quando ele fala no fetichismo da mercadoria. É preciso a gente entender que neste sistema social, na sua base, não são duas pessoas que se encontram, pessoas humanas. São duas mercadorias. A mercadoria força de trabalho e a mercadoria capital. Elas que se encontram e elas que se trocam entre si. Ora, mas ao longo deste processo de produção da riqueza material, o trabalhador é desumanizado, é expropriado da sua humanidade. Bom, rapidinho, veja, qual é o processo de configuração do humano? Vamos fazer um rápido parênteses. Vamos pegar lá do começo. Antes de existirem as classes sociais. Para que a humanidade possa existir, era preciso transformação intencional da natureza. Sem transformar a natureza para adequá-la ao atendimento das necessidades humanas, não poderia existir ser humano. Se essa transformação era muito primitiva, não vem ao caso. O fato é que o ato de trabalho, ou seja, de transformação intencional da natureza, para, ao mesmo tempo, criar as bases materiais, transformar a natureza, adequando-a a atender às necessidades humanas, e, ao mesmo tempo, configurar a própria natureza humana, isto é o fato básico. Isto é o que Marx chama de, não com essas palavras, mas, enfim, com esse sentido, é o ato que funda, que cria a realidade social. E o processo de tornar-se humano do humano, que é um processo histórico e social, implica que todo indivíduo tem que se apropriar do patrimônio material e espiritual, que é patrimônio da humanidade naquele momento histórico. O indivíduo que nasce não nasce com aquela natureza natural, não. Marx é um crítico radical. O indivíduo que nasce com a potencialidade de ser humano, mas essa potencialidade tem que ser efetivada. E para ser humano, para configurar-se como membro do gênero humano,
o indivíduo que nasce tem que se apropriar via uma série de atividades, né? Se apropriar da riqueza material e espiritual. Se ele não puder se apropriar disto, ele está sendo impedido de ser o mais humano possível naquele momento histórico. Bom, durante 290 mil anos aconteceu isto na comunidade, nessa chamada comunidade primitiva. Havia conhecimento, transformação da natureza. Com isto, a realidade objetiva se tornava cada vez mais ampla, cada vez mais complexa. E, ao mesmo tempo, a realidade subjetiva, as ideias, as teorias, os valores, os comportamentos também. Ou seja, a própria natureza humana ia sendo construída socialmente. Isto, ao longo desse processo, quando entrou em cena a propriedade privada, houve uma mudança substancial aí. A sociedade privada, a propriedade privada, fez com que a divisão do trabalho levasse alguns indivíduos a poderem ser apropriados da riqueza material e os outros não. E isso, sob formas diferentes, ocorreu no escravismo, ocorreu no feudalismo e está ocorrendo no capitalismo. Então, para não demorar muito, né, você pega o capitalismo, o que você vai ver? O trabalhador, ao produzir a riqueza, ao transformar a natureza, está transferindo para aqueles produtos as suas forças físicas e mentais. Então, quando o produto está pronto, na verdade, o produto é o trabalhador posto sob a forma de mercadoria. O trabalhador é uma mercadoria que produz outras mercadorias. Sim. E nesse processo, ele é profundamente desumanizado. Mas olha como é interessante. Esse sistema não faz só isso. O sistema capitalista ele faz duas coisas. Ao mesmo tempo, ele abriu, num primeiro momento, enormes perspectivas de autorrealização dos indivíduos, que não existiam antes. Acabou com a servidão, acabou com a escravidão, permitiu a criação rápida. Veja, em 200 anos, o sistema capitalista levou a humanidade a uma capacidade de produzir riqueza que não levou durante praticamente 290 e tantos mil anos. Então, certamente, isso abriu possibilidades materiais, econômicas, enfim, espirituais, de realização dos indivíduos, em princípio, sim. Mas a forma concreta, ao mesmo tempo que abria essas possibilidades, fechava no sentido da desumanização. Na medida em que o trabalhador trabalha durante 8 horas, durante 3 ou 4, produz o suficiente para reproduzir a sua mercadoria, que é o seu salário, o resto ele continua trabalhando, e é a famosa mais-valia que vai ser apropriada pelo capitalista. Mas esta mais-valia, na verdade, é a mercadoria que a mercadoria trabalho produziu. Então, aí acontece um profundo processo de desumanização do trabalhador. E a única mesmo maneira de o trabalhador ter acesso à riqueza material e espiritual, que hoje constitui patrimônio da humanidade, e cujo patrimônio pode ser ampliado e melhorado, a única maneira é acabar com este processo de exploração. Se ele não acabar, ele pode ganhar um salário maior ou menor, pode ter um pouco mais acesso ou menos acesso, tá? Mas as possibilidades humanas, de desenvolvimento humano, criadas pelo próprio sistema capitalista, são tão grandes que um salário maior ou menor não vai fazer grande diferença. Então, o que eu quero frisar aqui é que não é através de uma melhoria do sistema, de uma gestão mais democrática, de ganhar mais direitos. Não é este o caminho. O caminho é uma revolução que faça
com todas as diferenças, aquilo que a própria burguesia fez com o feudalismo. Sim. Acabar com aquele sistema social e construir um outro sistema social. E um outro sistema social, às vezes se usa muito a palavrinha emancipação humana, e eu tenho ouvido demais por aí, assim, nossa, tem tanta gente que é a favor da emancipação humana. Tá, muito comento, tá muito sendo falado, sim. É uma palavra que passou a ser meio que usada como uma espécie de água benta. Você benzeu e resolveu o problema. É. Mas as pessoas não se perguntam o que é exatamente a emancipação humana. Humana. O que isso significa? O que isso significa. Agora, veja, de novo, pegando rapidinho o processo histórico todo. Se você pega desde o começo até o século XIX, você tem um processo de emancipação humana, sim. No sentido de que havia um grande embate entre o ser humano e a natureza. E durante milhares de anos, esse embate foi dominado pelo desconhecimento e pelo não domínio da natureza. Então, tornar-se mais livre significou conhecer melhor a natureza e conseguir dominá-la mais, transformando-a para atender melhor as necessidades humanas. Isso levou milhares de anos. E até o século XIX, não importa quantas modificações houvesse, e de fato houve muitas, não houve uma ruptura essencial. Não. Se até o século XIX, se toda a riqueza produzida fosse disseminada por todos os indivíduos, não haveria riqueza suficiente para todo mundo passar bem. A Revolução Industrial foi a virada da coisa. A Revolução Industrial, que é uma explosão das capacidades humanas, do conhecimento da natureza, método científico da técnica. E da técnica, a criação de uma enorme maquinaria. Em pouco tempo, veja, em pouco tempo, a Revolução Industrial foi de 1760 a 1830, mais ou menos. Em pouco tempo, explodiu uma capacidade humana de produzir riqueza suficiente, ao longo de todas essas décadas, para todo mundo viver bem. Sim. Tanto isto é fato, que há órgãos da ONU que demonstram claramente que hoje, com a capacidade técnica e maquinária que existe, nós poderíamos trabalhar um dia. Um dia. Eu li uma organização internacional, né, nos documentos. Para todo mundo poder viver bem. Agora, a maioria trabalha 5, 6 dias por semana, quando não é 7. Sim. Em condições muito precárias, para viver mal. Veja a contradição, que obviamente é da lógica do capital. Eu não pude... Sem falar aqueles que estão desempregados, né? Claro, claro. A massa toda, né? Eu não pude nem fazer referência, digamos, à lógica específica do capital, mas suponho que isso seja mais ou menos conhecido. A lógica do capital vai sempre no sentido de uma acumulação cada vez mais intensa de riqueza em poucas mãos e de pobreza, miséria na mão da maioria. Basta olhar a história do capitalismo. E isto nos leva a, que vamos comentar depois, a crise atual. Bom, voltando à questão a classe trabalhadora, então, tem como objetivo, independente ainda da intenção dela, independente da consciência que ela tenha disto, ela põe pela sua natureza, ou seja, pelo fato de ela produzir a riqueza desta forma, e ser expropriada e ser desumanizada, ela põe como objetivo a superação radical desse sistema social. Não há outro jeito de ela poder se apropriar da riqueza. Então, a revolução e a emancipação humana são objetivos postos pela classe trabalhadora, não pela burguesia. Não é quando dizem, quem quer, agora fica... Quem quer o quê, né? Você explicou toda a concepção burguesa, né? Exatamente. E agora, né? O indivíduo, na perspectiva marxiana, que traduz aquilo que a classe trabalhadora precisa,
O indivíduo não nasce igual por natureza, egoísta por natureza, nada disto, né? Tudo é social, historicamente posto. E aí, emancipação humana, agora, emancipação humana, sim, é sinônimo de comunismo. E é preciso ter claro isto. Não adianta querer fugir pelos lados. Não é bem isso, né? Quando se diz, não é isso que eu estou tratando. Mas, Não, porque quando você fala, comunismo virou um palavrão, né? sim. E por quê? Porque comunismo é tido como se fosse aquilo que aconteceu na União Soviética, nos países do leste europeu, ou na China, ou em Cuba. Veja, se é para fazer uma discussão séria, então temos que ser sérios. Sim. Comunismo é uma forma de sociabilidade cujo fundamento é uma categoria tão precisa, embora diversa, como é o trabalho assalariado, que é fundamento do capitalismo. O trabalho assalariado é o fundamento do capitalismo. O trabalho associado é o fundamento de uma sociedade comunista ou socialmente emancipada. E aqui precisa ficar muito claro: trabalho associado é uma forma de trabalho, portanto, de transformação da natureza, em que os produtores controlam de maneira livre, coletiva, consciente e universal o processo de produção da riqueza, pondo como objetivo da produção não o lucro, não a apropriação privada, mas pondo como objetivo a satisfação das necessidades humanas. Então, se é preciso produzir comida, é preciso produzir comida em quantidade e qualidade para atender as necessidades humanas, não para ganhar dinheiro. São objetivos radicalmente diferentes. E, além disto, todo o processo de produção tem que ser efetivado de uma maneira que seja respeitoso da natureza humana, que permita, que faça do trabalho uma forma de autorrealização humana, e não dessa desgraça que a gente vive hoje. E que, portanto, todos os indivíduos, todos, tenham acesso à riqueza material e espiritual necessária, que faz parte do patrimônio da humanidade, que é criado pela ação coletiva, pela ação social dos indivíduos, que então eles possam se apropriar disto para se tornar indivíduos plenos humanos. Aí podemos falar em emancipação humana. Aí é emancipação humana, mas é sinônimo de comunismo. Uma sociedade comunista é uma coisa muito simples, é a coisa mais maravilhosa e não é algo utópico, hein? Nada a ver com utopia. Por que o comunismo não é uma utopia? Porque somos nós que fazemos a história. Não foi a burguesia que acabou com o sistema feudal? Não fez uma revolução? Mudou o mundo. Mudou radicalmente o mundo. Bom, se os seres humanos fizeram a comunidade primitiva, fizeram o escravismo, fizeram o feudalismo, estão fazendo o capitalismo, por que não poderão, em princípio, acabar com o capitalismo? É uma possibilidade, repito, é uma possibilidade real. Real, assim como todas as mudanças históricas que ocorreram. Isto. Não é um absurdo falar isso hoje. Não é apenas um desejo, como eu ouvi outro dia alguém falar, tá, mas isso é muito bonitinho, muito legal e tal, mas será que é possível? A primeira coisa, é possível pelo argumento ontológico. É possível porque somos nós que fazemos a história. Não é inevitável, porque a história não está pré-programada, mas é possível. O segundo argumento, que diz que é possível, é o desenvolvimento da capacidade de produzir riqueza suficiente, que já tem hoje. O próprio capitalismo elevou essa capacidade a um nível tal que, fazendo as modificações necessárias, pode ser transformado e satisfazer as necessidades e mais. Se todo mundo que pode contribuir, puder trabalhar, todo mundo vai trabalhar um dia na semana e o resto é tempo livre.
Veja, se você disser, não, mas você que está dizendo isso, está inventando, está querendo dourar a pílula. Não! A não ser que a OIT e a ONU sejam comunistas, marxistas ou revolucionárias, bom, então tudo bem. Mas são elas que estão dizendo isso, são essas organizações que estão dizendo isto. Que existe, em princípio, a capacidade de produzir riqueza para todo mundo trabalhar muito pouco e ter um enorme tempo livre. Síntese da emancipação humana é esta base material configurada pelo trabalho associado, que permite, exige um tempo muito pequeno para produzir a riqueza toda em quantidade e qualidade necessárias para todo mundo viver bem, e, ao mesmo tempo, articulando com o tempo livre. Tempo livre significa um tempo em que as potencialidades humanas podem se efetivar. Desenvolvidas, efetivadas. Sim. Sim. Por que a gente fica admirado hoje com as Olimpíadas? Olha, 1 ou 2 lá, que maravilha e tal. Que desenvolvimento, né? Como que a pessoa chegou a esse nível, né? E quantos milhões são impedidos de poderem satisfazer? Todo mundo tem potencialidades diversas. Ser humano não é ser unilateral, não é ser programado para fazer uma coisa só a vida inteira. Ser humano é ser cada vez mais complexo. E essa complexidade... Pela arte, né? Isso, arte, lazer, ciência, filosofia, né, divertimento, tudo isso. Aquilo que Marx, quando comentou o Congresso de Gotha, diz lá, quando as torneiras da riqueza jorrarem em abundância, aí se poderá escrever lá na bandeira, de todos segundo as suas capacidades, para todos segundo as suas necessidades. Esta é a concepção de mundo que nasce das entranhas da classe trabalhadora e cujo formulador fundamental, não o único, mas fundamental, foi Karl Marx. Bom, isto nos diz muito claramente agora quem é que quer o quê, né? A burguesia quer aquilo, né? Voltando à pergunta inicial, né? Voltando à pergunta inicial, né? O que queremos? Sim, o que me interessa aqui não é o que a burguesia quer, não. O que me interessa aqui como trabalhador é o que nós, trabalhadores, queremos. Aí é que toda a questão relativa à formação humana é que vai ser pensada a partir disto. Né? E quais são os meios que têm que ser utilizados para conseguir este objetivo? Quais são as mediações necessárias para isto? Então, se nós agora olharmos para a questão da educação, aí a gente pode agora, a partir deste viés, pensar como é que está a questão da educação e o que é possível fazer no setor, digamos, especificamente educativo, tendo em vista estes objetivos. Nada de aquele negócio generalista, né? Todo mundo vamos nos dar as mãos, ninguém larga a mão de ninguém e todo mundo vai trabalhar pelo mesmo objetivo. Não existe o mesmo objetivo. Existem dois objetivos radicalmente diferentes. E a gente precisa, se nós, educadores, nos assumimos como trabalhadores, precisamos saber de que lado estamos. A categoria classes sociais, precisamos retomar. Claro, não tem dúvida. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Quem fala em neutralidade já assume a perspectiva burguesa. Não importa se tem boa intenção, se tem boa vontade. O problema não é de boa vontade ou boa intenção.